Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a professora Daniele Vilar. Bom, Daniele, antes de a gente entrar no Prêmio Educador Transformador do Ano, eu queria perguntar da sua indumentária, né? Desde quando você usa o jaleco? Como é que começou essa transformação na vestimenta da professora? O jaleco, na verdade, aconteceu assim. Eu dava aula para o 8º e 9º ano, e aí fui convidada para dar aula no 6º. E eu falei, gente, mas eles são muito pequenos, como é que eu vou conseguir, né, entrar? Porque eu comecei dando aula na faculdade, aí peguei o 8º e 9º, como é que eu vou pegar o 6º e o 7º? E aí falei, bom, a gente fazia uma ação que chamava Alô Sexto Ano, que eram os alunos que vinham do Fundamental 1 para fazer o Fundamental 2 na escola. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que encante já nesse primeiro dia. E aí peguei um jaleco, falei assim, jaleco de cientista é legal. Mas eu falei, jaleco colorido é mais legal. Com uns emojis, né, que eles gostam. Aí fui colocando, aí eu era conhecida como a professora do jaleco. Olha o jaleco dela e tal. E aí comecei a usar sempre que eu ia fazer alguma aula diferente, eu punha o jaleco. Então, porque quando você dá aula diferente, você tem um problema, você tem uma cobrança exacerbada da aula diferente. Então, o dia que você entra na sala, você pega o giz e fala assim, não, hoje, professora, mas hoje não vai ter uma aula assim? Aí, então, o dia que eu ia de jaleco era o dia que ia ter a aula assim. O dia que eu ia normal era o dia que não ia ter a aula diferente. E agora vamos falar do Prêmio Educador Transformador do Ano, né? Que foi uma notícia que deixou a cidade de Jacareí inteira contente, porque foram quase 3.000 projetos inscritos, né? Exatamente. Conta um pouco desse programa, do que se trata essa premiação. O programa Educador, o prêmio, né, Educador Transformador, ele é um prêmio do Instituto Significare, da BET Brasil, que é a maior feira de educação do mundo, que acontece aqui em São Paulo, e tem edição em Londres e na Ásia, e do Sebrae. Eles juntaram alguns prêmios, tinha um outro prêmio que era o professor empreendedor e tinha o professor transformador. E eles juntaram os dois e criaram o educador transformador. E esse ano a gente participou com o Desafiando Competências, que deu uma mudada aí no meio de toda essa trajetória. A gente inscreveu, porque a Secretaria de Educação dá todo o apoio para a gente divulgar o projeto em toda a rede. Então, agora o Desafiando Competências trabalha com os vídeos das crianças que são de 1º ao 5º ano, que são os menorzinhos. Eles fazem os vídeos, eles se mostram youtubers ali, eles não têm vergonha, então o vídeo fica super legal. E aí a gente teve o ano passado, em 2022, a temática ODS, e aí os vídeos eram todos de conscientização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí foi muito legal, porque na hora que a gente foi inscrever o projeto, eles pediam para linkar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E quando a gente foi fazer isso, o projeto Desafiando Competências linkava quase todas as ODS. Então, eu inscrevi e foi muito bom ter sido finalista desse prêmio, porque é um prêmio imenso, super legal. A gente ficou num hotel uma semana, os 70 finalistas, porque foram 10 em cada categoria. Dos 10, eram 2 representantes por região do Brasil. Então, nós tivemos a oportunidade de trocar experiências com todas as regiões. Inclusive, nós estamos fazendo agora um desafio do Desafiando Competências entre São Paulo, Rio Grande do Sul e as outras cidades que participaram. A gente já está espalhando. E é essa a grande ideia, né? Acho que a educação é uma grande rede. E se a gente colocar todo mundo na mesmo barco, todo mundo vai muito longe. Então... E eu acho que quando você recebeu a notícia de que o seu projeto era finalista, né, do Brasil inteiro, né, quase 3.000 projetos, acho que daí você pensou lá, quando você voltou para Jacareí, né, aí teve a decisão de dar aula, né?
Ali um fechamento de ciclo, né? Aí valeu a pena tudo que você tinha feito lá, abandonado o emprego. Exatamente. Acho que é a hora que você fala, nossa, vale a pena. Eu posso transformar as pessoas. Né? Eu posso realmente, através do meu trabalho, ajudar e disseminar conteúdo que é tão importante hoje em dia, né? E aí, nem importa se ganhou ou não, mas estar ali no finalista, ter contato com esse pessoal todo do país inteiro, né? Poder mostrar o seu projeto para o país inteiro. E nós temos um grupo, então estamos ainda conectados, os 70, a gente se conversa, a gente troca muita informação, muita coisa, e a gente consegue levar, né, para cada cantinho esse projeto. Na questão de planos, para onde você quer levar mais o Desafiando Competências? Você faz esse planejamento assim? Sim. O Desafiando Competências, na verdade, ele é um sonho que eu vejo a cada passinho se tornando um pouco mais realidade. Nós começamos com brincadeira dentro da sala de aula, a gente expandiu para a escola participar. Hoje a gente está numa rede inteira. Todo mundo participa, é um desafio que pode acontecer com a escola pública ou privada de Jacareí. A gente tem o espaço para fazer a premiação na FLIGE, né? E hoje, assim, é um projeto que engloba a cidade toda. Todas as escolas podem participar. A gente vê as crianças e as famílias, principalmente, participando ativamente. Porque a gente sabe que para fazer um vídeo, não é só você. Quantas pessoas estão aqui, né? E a mesma coisa, eles vêm lá. E quando a gente pergunta, assim, nas escolas, quem daí quer ser youtuber? Todos levantam a mão. Eu. Teve um que esses dias até virou pra mim e falou assim, eu não quero ser youtuber. Eu falei, não, o que você quer ser, né? Aí ele falou, influencer. Então, assim, eles querem. E aí você dá essa vivência um pouco pra eles. Quando eu falo, olha, o vídeo de vocês vai ser postado no meu canal... Meu Deus, vai estar no YouTube o meu vídeo e tal. E aí eles trabalham engajamento também. Então eu acho que é um projeto bem completo. Hoje a gente consegue abranger todas as competências da BNCC, as 10 competências da BNCC, acaba sendo abrangida dentro deste projeto. Então, em termos de visão, assim, minha ideia é difundir. É a gente ter um desafio nacional do Desafiando Competências para todas as faixas etárias, com a premiação. Eu falo que se eu pudesse, se eu conseguisse fazer, é o que vai me deixar assim muito feliz, porque eu acho que as crianças merecem esse tipo de vivência, conhecer, saber como faz. O celular em casa, todo mundo tem. Então, a gente pega e vê eles, a preparação, a mãe participando, a avó, a vizinha da avó, que a avó fala assim para ela, meu netinho tá concorrendo, você pode assistir o vídeo? Você imagina que ela tá assistindo um conteúdo de ODS ali? O quanto isso não é gratificante pra gente, que tá aqui do outro lado, que a gente está levando esse conteúdo para todas as instâncias, para todas as pessoas, e a gente está melhorando cada vez mais o conteúdo da internet. Então, na minha visão, o Desafiando Competências, ele tem a possibilidade de se tornar nacional, de ter 3 mil, 4 mil, 5 mil inscritos e a gente ter um projeto bem grande. Hoje ele ainda está em Jacareí, a gente quer consolidar a participação da cidade. Participam todas as escolas, a gente tem uma participação bem grande mesmo. A gente quer consolidar em Jacareí e ir expandindo aos poucos, porque é um projeto ambicioso que dá para levar, mas a gente quer fazer bem feito, né? E a sua filha herdou a sua facilidade com o número? Herdou. Ela adora as matérias de exatas também, se dá super bem. Também vai bem um pouco de tudo em casa.
O critério é rígido. Mas ela vai bem, sim, em tudo. Ela gosta bastante de exatas. E a Daniele, como mãe, tem alguma coisa da sua mãe que você, hoje em dia, você vê com a sua filha? Ah, minha mãe fazia a mesma coisa. Tem isso? Ah, tem, né? Tem aquelas coisas que você olha quando você é criança, você não entende. E aí, a hora que você se pega falando ou fazendo, você faz igualzinho, né? A minha mãe era professora também. E ela tinha bastante essa questão de ensinar a gente, de brincar com a gente, de estimular, né? E eu acho que eu estimulo muito a minha filha, em todos os aspectos, né? Ela é esportista e ela adora o judô, que ela treina, mas ela sabe bem das obrigações dela. Então a gente não precisa cobrar o estudo, porque ela estuda bem sozinha. Você não chegou a dar aula para ela, não, né? Não. No ano que eu ia dar, eu pedi para não ficar com a turma dela. Justamente porque eu sei que eu sou difícil, eu cobro muito. E eu conversei bastante com ela, inclusive. E nós duas chegamos ao acordo que não ia ser muito bom. É igual quando vai, por exemplo, o pai vai ensinar a filha a dirigir, né? Aí começa... a gente, na verdade, tem várias experiências de mães que deram aula para os filhos e que foi tudo bem, né? Depende, né, também. Mas, assim, eu queria muito que ela tivesse a identidade dela, não que ela fosse a filha da Dani. E ela chegou, porque mudava de prédio, né, a escola, do 5º para o 6º ano. Então, quando ela chegou na minha unidade, ela chegou sem mim. E isso foi muito importante para ela, porque ela construiu a identidade dela dentro da escola. A gente está quase chegando no fim da nossa entrevista. Eu tenho uma última pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante nessa entrevista. Quantos óculos você tem coloridos? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu nunca consigo responder. Porque deve estar chegando mais alguns em casa nesse momento. Eu tenho muitos. Eu fiz alguns vídeos algumas vezes, eu brinco com os meus alunos que o grande desafio é eles descobrirem quantos óculos eu tenho. O último vídeo que eu fiz tinha 43. Nossa Senhora. Mas é tudo de cor diferente, né? Tudo de Você não cor tem diferente. Duas cores iguais de óculos, né? Eu acho que preto, assim, eu tenho 2 modelos. Mas, assim, eu gosto de combinar. Eu acho que como a gente tem que usar todo dia, eu falo que eu combino óculos, brinco, pulseira e sapato. Eu tento combinar tudo na mesma cor. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Parabéns por todo esse trabalho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu, Rodrigo, pela oportunidade, para a gente divulgar um pouco desse trabalho, porque eu falo que não é meu, é da cidade, é nosso, é da humanidade na educação. Tá certo, obrigado pela sua visita aqui. A nossa entrevista fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.